Olá, meu nome é Pedro Martins, DJ e produtor, dono da Character Records, e sejam bem-vindos ao nosso estúdio. O meu primeiro contacto com a música eletrónica foi quando eu tinha para aí uns 10 anos, através de ouvir discos dos meus primos, cenas dos anos 80, cenas dos anos 70, séculos que podemos chamar eletrónica, e depois mais tarde sozinho através de CDs de ID&T, que chegaram a Portugal na altura. O primeiro CD da Caos, depois comecei a comprar discos, já ao final dos anos 80, início dos 90. Nem com a intenção de DJ, mas com a intenção de ouvir e de conhecer, porque já tinha algum fascínio por isso. Foram os anos 80, Depeche Mode, Duran Duran, A.H.A., Skinny Puppy, essa onda toda que vem nos anos 80, já entrar nos 90. Depois também tudo o que é da Warp, Aphex Twin. A nível nacional foi mesmo a Caos, porque na altura nem X Club havia. Eu comecei a ouvir Vitor Pereira, Underground Sound of Lisbon e Jiggy. Assim, a base é essa e depois estende-se ao longo destes anos todos, mas é aí que começa. Comecei no mundo de DJing através de um amigo meu que tinha 2 pratos em casa e eu já comprava discos e ele já fazia beat match, já misturava vinil e pegou-me o bicho e eu comecei a comprar mais discos, não tinha pratos, ia para a casa dele a misturar ou aprender a misturar. Depois lembro-me uma vez que gastei 2 ordenados nos Audio-Técnica, que não conseguia comprar aqueles pratos da Technics que eram caros demais, comprei uns Audio-Técnica de correio, aquilo era horrível, mas aprendi a misturar vinil com isso. E mais tarde, sei lá, uns 5 anos mais tarde, com CDs. Depois foi a transição daí para a frente, foi sempre com CDs. Hoje em dia já nem toco com discos, até porque para mim não faz sentido, mas pronto, foi daí o bichinho todo. O meu amigo era o Remo, que ainda hoje vive, está na Margem Sul, mas não tem nada a ver com música, era só um curioso à altura. O gig que mais me marcou, que eu me lembro assim de repente, eu acho que foi um gig de Tel Aviv que eu tive. Com a gente levámos um showcase da Character a Jerusalém e a Tel Aviv, e eu nunca tive até hoje um gig tão barulhento, onde o pessoal estava tão eufórico como ali. Houve uma altura que eles estavam tão aos gritos, tanto em euforia. Tenho um vídeo pequenininho disso, com pouca resolução, que alguém fez, que eu tinha dificuldade em ouvir a música, estava a misturar isto num break. O pessoal tem uma vibe mesmo tipo bem efusiva, nesse sentido de estar em cima de ti, e depois era aquele setting de cabine onde está tudo à tua volta, estás a tocar, tens pessoas à tua frente, pessoas de lado, pessoas atrás, porque aquilo estava assim mesmo à pinha, e eu acho que esse foi o gig mais efusivo que eu tive até hoje. Já tive outros em Berlim, mas aquele para mim vem-me assim de primeira cabeça e é o clique, é aquele. Difícil de escrever porque até eu toco vários estilos, não toco um estilo seguido. Gosto de começar aqui, ir para ali, passar para o lado, subir e descer. Sei lá, começo em regra geral por eletrónica alternativa e depois ando a trabalhar beats. Eu não lhe chamo techno nem house, nem a carne nem a peixe, música que nem Red Axis e outros artistas mais israelitas. Toco alguns eletros, toco alguns acids, toco alguns technos. É um bocado difícil e também tem tudo a ver com o local onde estás a tocar, tem tudo a ver com a hora que estás a tocar, tem tudo a ver com quanto tempo tu tens para tocar. Se tiveres 3 ou 4 horas, a viagem é uma, se tiveres 1 hora, não consegues fazer nem metade. Portanto, é muito difícil de escrever. Quando vou à rádio tocar e faço podcasts, não toco nada daquilo que toco num clube, porque acredito que sets de rádio e podcasts não são para dançar, são para se ouvir. Portanto, é muito difícil. Não dá para... Nunca é a mesma história. E essa é que é a parte interessante também, no fundo. Character Records começa em Amsterdão em 2016, ao final de 2016, fruto de uma ideia minha com um amigo meu holandês, na altura, um dos meus melhores amigos, e que depois, entretanto, saltou fora do projeto. Eu comecei sozinho, nós tivemos a felicidade de ter logo o segundo lançamento com destaque nível, assim vá,
mundial quase, vamos dizer, e daí o seguimento foi feliz. Ao final de um ano e meio o Marco juntou-se como sócio da editora, mas a Carácter começa também, acima de tudo, com uma ideia de fazer e editar música que nós apenas apoiamos, em vez de querer seguir um estilo ou seguir uma tendência atual do mercado, porque essas coisas passam e já temos idade para saber disso, não é? A ideia da editora basicamente também era dar um bocadinho de apoio e suporte a artistas nacionais e amigos nossos, não só, mas também nacionais, nomeadamente. Por exemplo, vou buscar o Mário Cur, que é um rapaz que é amigo nosso e que tem um talento para a produção. Não poderia ter editado tanto se não fôssemos nós, que nós queremos que ele edite em outras editoras, mas então criámos aquele corzinho. E tivemos a felicidade de ter logo apoio e regularmente ser tocados por artistas como o Amé, como o Dixon, o Trick, os Redaxes, sei lá, agora a Cardini, já agora pronto, o hype pegou, passado 3 anos e nós vamos entrar no 4º ano e há muitas surpresas para este ano. Nós temos já até à data 12 lançamentos feitos. E este ano temos preparados pelo menos mais 2, 4 lançamentos e posso dizer que o primeiro é um VA, onde são só artistas da editora portugueses, portanto Switch Dance, Manicure, Pedro Martins, com a adição do Twofold, e vou revelar que vamos buscar uma faixa que eles tinham de há 10 anos atrás, que estava esquecida nas hard drives, em um projeto Illogic e que foi salvo e que foi remasterizado e remisturado e vai sair ainda hoje, parece que foi feito hoje. Depois temos um EP também de um rapaz da Rússia, de um coletivo que é da Ida, é o Kolomensky, remisturado por alguns artistas tops, que eu não vou dizer os nomes agora. O processo criativo é aleatório, porque eu posso estar em casa com uma máquina de ritmos e fazer uns beats e vou trazer um pattern para o estúdio e depois faço um bass por cima com o Sub-37 ou com o Nordlead e começo a colar as coisas. Outras vezes estou em casa eu começo a colar sempre em casa, ou às vezes estou aqui, não consigo fazer nada, olha uma Nordlead A1, por exemplo, é muita gira para esse tipo de coisas e começo a fazer uns sound designs, uns sons de fundo. De repente lembro-me, tenho ali uma parte guardada na Analog Rhythm e ponho-a por cima. Ela não foi feita com a intenção de nada, mas começo a colar coisas que vou fazendo aqui e ali. Outras vezes é em casa, com o meu laptop, abro o Ableton Live, faço uns sketches com os plugins, ponho no Splice, baixo aqui, ouço como é que está. De repente dá-me um clique e eu, olha, tenho aqui aquele som que fiz no outro dia que não usei para nada, que pensei que podia caber, mas não cabe. Então o processo é sempre assim, um bocado aleatório, até que não podes, pelo menos falando a nível pessoal, não consigo trabalhar da mesma forma todos os dias e ter o mesmo fonte de inspiração ou canalizar ideias da mesma maneira. Então há dias que nem faço música, estou aqui a fazer presets ou estou aqui a fazer, sei lá, estou a brincar com os efeitos e às vezes a brincar com efeitos sai-te uma ideia para uma música. Então o processo vive assim, desta forma orgânica e não tem data marcada para acontecer, desde que estejas aqui presente, então alguma coisa há de acontecer, não é? A rotina de produção, pronto, vem exatamente de encontro àquilo que eu acabei de dizer. Eu também tenho muito trabalho aqui que não se trata de produzir aquilo que eu faço, trata-se de produzir coisas que outras pessoas me fazem, peço desculpas, como acabar, pós-produzir, finalizar produções, alguns é só misturar. Também tenho um trabalho em que faço sound design para publicidade na Holanda, para certas empresas, então isso leva algum tempo. E quando tenho essas coisas despachadas, eu todos os meses tento ter isso como as primeiras coisas a fazer, não é? Porque são coisas que são pagas e depois o resto então é tempo para estar sozinho, com o Marco, com quem aqui tiver, às vezes estão aqui outras pessoas e a brincar ou a explicar ou só naquela de olha, bora lá fazer qualquer coisa. É assim que funciona. Não tenho um tempo de estilo este tempo é só para mim e não quero estar aqui com mais ninguém. Eu gosto de participar, sou muito inclusivo. E depois a minha ideia é assim, quando eu chego a uma altura e começo a olhar para os meus projetos e digo assim, estes têm potencial e quero fechá-los, porque são coisas que já comecei, se for preciso, há um mês ou 2 atrás, então é isso, se for preciso, sim, defino tempo e digo, pessoal, agora vou acabar isto é meu, este é o meu tempo, mas eu faço sempre isso aos fins de semana, que é quando ninguém está aqui. É um bocado solitário, mas funciona comigo melhor. Por exemplo, o último EP que eu lancei na Carácter foi assim, eu fiz 4 músicas um ano anterior, aliás 3, e olha para aquelas 3 músicas e disse que ia fazer um EP, finalizei-as e faltava uma música, que eu queria pôr uma 4ª música e um dia de manhã depois já de ter lido estas 3 músicas, são estas, vou acabar as misturas, acabei-as, estava contente com elas, faltava-me uma música um dia de manhã, este é Amsterdão,
pá, sento-me e começo a gravar o OB6, não está aqui que eu não sinto que eu tinha, e assim em 2 horas cheio um take com o Electron, o OB6 e aquela máquina que ali está, saiu um take que eu não gostei daquilo, disse, isto está aqui algo especial. Dia seguinte voltei a ouvir aquilo como deve ser, assim, já aqui uma grande música, e mostrei aquilo, ficou no EP como última música, assim, de estilo, está feito. Curiosamente foi essa a música que teve mais feedback, que foi aquela que me saiu em menos tempo e menos programada. Pronto, é assim, funciona assim um bocado na base do feeling. Não existe software versus hardware, acho que é assim, precisas de software, precisas de hardware. A cena é saberes o que é que tu tens e para que é que tu tens e para que é que vais usar. Ter muita coisa pode confundir, ter pouca coisa, eu acho que tu limitares-te a certas ferramentas é construtivo e bom para ti, porque sabes a tirar proveito delas, aprendes mesmo a espremê-las. Podes ter muita coisa, mas não sabes o que é que estás a fazer, não vale a pena. Software versus hardware. Eu tenho aqui muito hardware, mas, por exemplo, eu misturo tudo em software e os plugins que aqui estão dentro são software. É um balanço das duas coisas. Ao fim do dia tem que haver um compromisso. Acima de tudo, tens é que estar ciente do que é que queres fazer com o quê e tens que saber o máximo daquilo, seja de um cinto, seja de um compressor. E eu acho que essa é que é a parte mais importante. O resto é tudo um equilíbrio.